As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Vamos ler novamente. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Aqui temos a distância que o pecado deixa de Deus e do que Deus tem para o pecador. O Evangelho de Lucas agora, no Novo Testamento. Lucas capítulo 16. E versículo 26. Você pode ler esses versículos em casa, porque eles se encontram na sua Bíblia. Então, Lucas 16, eu vou ler só o versículo 26, mas a partir do versículo 19 fala de dois homens que morreram nesta vida, e o Senhor Jesus Cristo fala deles na eternidade, um no céu e outro no inferno. Então, versículo 16 diz, aqui está falando daquele homem que se encontrava já no inferno. E nós lemos, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, lemos que na eternidade também há um grande abismo, há uma grande separação do céu e do inferno. E por último, eu convido para ler no livro dos Salmos, Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22 e versículo 1. Aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo, as palavras que o Senhor Jesus Cristo usou sobre a cruz. Lemos isso também lá nos Evangelhos. E nós lemos aqui o salmista falando, Salmo 22 e 1 diz, Deus meu, por que me desamparastes? Porque te alongas das palavras do meu bramido, e não me auxilias. Porque te alongas das palavras do meu bramido, e não me auxilias. Aqui temos o Salvador, que também sobre a cruz. Ele ficou distante como uma eternidade, ali clamando, Deus meu, por que me desamparastes? Então, gostaria de chamar a sua atenção um pouco mais para a palavra de Deus. E como eu disse já, você mesmo pode examinar na sua casa os versículos que acabamos de ler. Porque são assuntos que tratamos aqui, são assuntos que se encontram na Bíblia, na palavra de Deus. Não é algo que nós criamos ou escrevemos, mas algo que Deus mesmo vem falando para cada um de nós. E bom para cada pessoa lembrar de que todos nós estamos de viagem neste mundo aqui e estamos indo para a eternidade. Mas, meu amigo, gostaria de chamar a sua atenção para o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo está numa correnteza de que ninguém mais tem segurado. O mundo tem desfreado de tal maneira que está do jeito que está. E nós podemos ver tantas coisas e ouvir tantas coisas que nos apavoram. E assim o homem tem vivido aqui neste mundo. E como dizem, ninguém manda na minha vida, eu faço o que bem entende.
E assim o ser humano está vivendo nos nossos dias. E assim nós podemos ver em toda parte do mundo, em toda parte, pessoas se desentendendo. Não há mais um bom senso. E assim a vida está, assim o ser humano está vivendo aqui. E o diabo, tem trabalhado como nunca neste mundo, na vida de tantas pessoas. E com toda certeza ele tem trabalhado, a qual pessoas não têm notado e não têm observado que ele tem trabalhado de várias formas. E assim o mundo está vivendo nos nossos dias. E o ser humano, ele nem tem percebido de que cada dia, cada mês, cada ano, ele está ficando mais longe de Deus. E nós, hoje de noite, gostaria de chamar a sua atenção para o pecado que tem distanciado o ser humano de Deus. Nós lemos hoje aqui em Isaías, capítulo 59, nós lemos que a iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado, ele tem distanciado o ser humano, o homem de Deus. E cada vez o ser humano tem se atolado neste mundo. Mesmo o diabo tem aproveitado, mesmo coisas legítimas, coisas que talvez a pessoa pode pensar, mas eu tenho trabalhado tanto, e tenho me esforçado tanto, cuidado bem da minha família, e tantas coisas para impedir de que ele se aproxime de Deus. E assim o diabo tem se servido de tantas coisas deste mundo aqui. Nós gostaríamos de que você pudesse abrir os seus olhos esta noite, para você mesmo lembrar de que você tem uma alma que precisa ser salva. Mas tem um grande inimigo que não quer que você seja salvo. Tem um grande inimigo que tem trabalhado e tem lhe apresentado tantas coisas, para que você não venha pensar neste assunto. Não venha parar para pensar de que você um dia vai sair deste mundo aqui. Não. Pessoas têm feito muitas promessas, muitas coisas para esta vida aqui. Pessoas têm se programado para tantas coisas, como se fossem ficar aqui para sempre. Mas não é assim. Não é o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia diz de que eu e você vamos um dia sair deste mundo aqui e vamos para a eternidade. Será que você já pensou nisto? Mesmo tendo a nossa família, tendo a nossa casa, o nosso carro e assim por diante, e tantas coisas que trabalhamos e nos esforçamos para adquirir, mas um dia vamos deixar e vamos para a eternidade. Mas como se encontra a sua alma diante de Deus? Isaías, o profeta, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então podemos ver aqui uma distância, uma separação do ser humano para com Deus. O Deus que criou o homem, o Deus que visitava o ser humano, o homem lá no jardim, o homem Adão. Mas por causa do pecado, isto foi interrompido. O pecado fez uma divisão, afastou o ser humano de Deus. Não é Deus que se afastou do homem, não. O homem que se afastou de Deus, para viver nos seus pecados, para viver no seu caminho. Mas queremos essa noite
é chamar a sua atenção de que Deus tem interesse no bem-estar espiritual da sua alma. Deus tem interesse em você, querendo salvar a sua alma. Por isso Ele enviou o seu Filho a este mundo, nascendo de uma virgem, Maria, de uma moça a qual foi útil para nascer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do eterno Deus. Nasceu um dia aqui neste mundo, por causa de mim, um pecador, por causa de você. Sim, nós fomos a causa da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Aquele que veio aqui, porque Ele viu a nossa condição, Ele viu como nós nos encontrávamos em nossos pecados, Ele viu de que estávamos perdidos no caminho para o inferno. E nós, seres humanos tão fracos, nada podendo fazer para escapar do inferno, nada podendo fazer para escapar da condenação eterna. Mas tinha um que tinha todas as condições. Tinha um que podia e pode salvar o pobre pecador. Pode salvar e salvar perfeitamente. Mas para Ele poder salvar, tinha um preço a ser pago. Sim, Ele tinha que se oferecer naquela amarga cruz, morrer sobre aquela cruz e preparar uma eterna salvação para estar disponível para você esta noite. Estar disponível ao pecador que deseja ser salvo. O pecador que sabe desta verdade e tem compreendido de que tem uma alma que está manchada pelo pecado, tem uma alma de que está em perigo diante da eternidade. Se morrer nos seus pecados, estará perdido para sempre. Será que você tem compreendido isto? Que você tem pecado contra Deus? Nós nascemos, meu amigo, pecadores neste mundo. Herdemos uma natureza pecaminosa. E até mesmo com o pensamento, nós pecamos contra Deus. Este assunto do pecado, para que você possa chegar um dia no céu, precisa ser resolvido nesta vida. Não dá para deixar para o fim da vida. Ou alguns dizem, olha, no fim Deus sabe onde vai me colocar. Que engano! A Bíblia nada disto nos fala. Ela diz de que cada pessoa precisa se preparar nesta vida. E pode saber para onde está indo na eternidade. Que grande alegria de ouvir a mensagem do Evangelho. Que ela fala-nos de um lugar no céu. Fala-nos de uma certeza que o pecador pode ter nesta vida. De que se morrer com Cristo, estará com Ele para sempre. Mas morrendo em seus pecados, entrará no inferno e há de ficar lá. Sim, a palavra de Deus nos mostra os dois caminhos. E Deus, na sua sinceridade, Ele não engana ninguém. Ele não deixa ninguém confuso. Não. Muitas pessoas tentam enganar, tentam abafar e tentam desviar a verdade. Mas não, Deus diz na sua palavra, se morrer em seus pecados, estará perdido para sempre. Então, aí vem a nossa atitude para com as verdades da palavra de Deus. Ou eu aceito o que a Bíblia diz, eu aceito o que Deus está falando para mim, ou eu fico com as ideias dos homens, os pensamentos dos homens, que não me dão garantia nenhuma ou quanto ao futuro da minha alma. Então, no Evangelho de Lucas nós lemos, como eu disse já
ali fala-nos de dois homens que um dia viviam neste mundo aqui. O Senhor Jesus Cristo mesmo contou. Ele mesmo falou. Dois homens. Um homem já salvo pela graça de Deus. Um homem que um dia na sua vida reconheceu a gravidade dos seus pecados. Compreendeu de que o caminho que ele estava, ele ia para o inferno. Mas ele descobriu, ouvindo a mensagem do Evangelho, que falava de Cristo como Salvador, aquele que sobre a cruz morreu pelos seus pecados, daquele que sobre a cruz foi derramado o seu precioso sangue. Ele um dia, ele confiou, ele recebeu a Cristo como Salvador. Ele foi salvo pela graça de Deus. No dia da sua morte, ele morreu para este mundo aqui. Fechou os olhos para este mundo e abriu os seus olhos no céu. Mas lemos também do outro homem, que não se importou, não deu importância. Lá na sua casa, ele tinha a palavra de Deus, mas nunca apreciou, nunca leu. E sabe, esse homem vivia aqui, regaladamente. Um homem que vivia bem neste mundo aqui. Um homem que estava preparado para este mundo aqui. Mas não estava preparado para a eternidade. Não estava. E chegou o dia da sua morte. E nós lemos lá de que ele abriu os seus olhos em tormento eterno. E o que me chama a atenção de que lá, como eu li aquele versículo, de que há um grande abismo. Há uma grande separação, meu amigo, na eternidade. Se o homem vive aqui separado de Deus, o homem aqui vive nos seus pecados, na eternidade também ele estará separado de Deus para sempre. Há um grande abismo que separa. Não há possibilidade, como nós lemos lá, de sair do inferno e ir para o céu, nem do céu para o inferno, não. Uma grande separação. E triste é do pecador morrer em seus pecados e entrar nesse lugar de tormento eterno. Por que isto? Talvez você pode perguntar, mas por que falar tanto no pecado, no inferno? Meu amigo, não podemos desviar o assunto. A pregação do Evangelho não dá para pregar sem anunciar sobre o aviso, o perigo em que o pecador se encontra nos seus pecados. O pecador precisa saber de que ele está em perigo. Ele está com a sua alma manchada pelo pecado. E se morrer nos seus pecados, ele estará perdido para todo o sempre. Mas eu convidei para ler no livro do Salmo também. Ali lemos o salmista ali bem falando palavras que o Senhor Jesus Cristo, ele falou na cruz. E ali nós também encontramos alguém a sós na cruz. Alguém, o Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que veio aqui neste mundo. Aquele que nunca pecou. Aquele que nunca foi achado engano na sua boca. Foi examinado ele em toda a sua vida quando ele andou aqui. Mas não havia acusação alguma nele. Mas os homens deram aquela cruz para ele. Os homens colocaram o Filho do eterno Deus pendurado, ficando suspenso entre os céus e a terra. Suas mãos transpassadas por aqueles cravos, seus pés. E aquele, o justo ali na cruz, padecendo por mim, o injusto. Ali estava sobre a cruz
Aquela pessoa, a sós, não havia ninguém para o confortar, não havia ninguém para dar algumas palavras de consolo para ele. Não. Ele tinha uma obra a consumar, a obra para a nossa salvação. Isso mostra-nos de que para a nossa salvação, para o pecador chegar um dia no céu, para Deus custou um preço altíssimo. Custou a morte do seu filho. Custou a morte do seu unigênito filho. O único filho teve. Ele teve que enviar neste mundo. E teve que tomar a forma humana. Não tinha uma outra maneira para ele vir a este mundo a não ser por esta forma. Para que lá na cruz morresse em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E ali na cruz, ele podia clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Que voz quando ele clamou. Uma voz que entrou nos céus e teve por todo o universo. Mas nada se ouviu. Ele não ouviu palavras nenhuma de consolo. Por que me desamparaste? Sim. Esta palavra no livro do Salmo, te alongaste. É uma palavra como se entrasse numa eternidade, aquela voz. Soasse. E não se ouve nenhuma voz de retorno para aquela pessoa que estava na cruz. Meu amigo, uma pessoa veio a este mundo com interesse nas nossas almas. Alguém teve que sofrer para que eu não viesse sofrer no inferno. Alguém veio a este mundo para ser desamparado, para me amparar. Alguém que era rico se fez pobre para me enriquecer espiritualmente. Aquele que estava lá no seio do Pai, aquele que estava desfrutando dos céus, mas tudo ele deixou para vir a este mundo por amor das nossas almas, para que o pecador possa ser salvo pela fé, para que possa receber Ele como Salvador da sua alma, para que o pecador possa chegar-se a Ele arrependido dos seus pecados, confiando nele para a salvação, para o perdão dos seus pecados, para a certeza da vida eterna. E ele diz aqui: porque te alongas das palavras do meu amigo. Parece que quanto mais ele clamou, Deus meu, como se alguém começou a se distanciar mais e mais. Que coisa. Sim, sabe por que tudo isto? Para que você, para que cada pessoa, esta noite, possa se chegar a Ele, arrependido dos seus pecados, e confiar nele para a salvação da sua alma. Sim, podemos hoje, esta noite, dizer a você que Ele quer lhe salvar, que Ele quer lhe dar o perdão dos seus pecados, quer lhe dar a vida eterna, quer lhe dar a certeza do céu, gratuitamente, sem dinheiro e sem obras, sem sacrifício. Mas pela fé no banco onde está, o pecador pode ser salvo, depositando a sua fé nele. Paulo, ele mesmo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras.
para que ninguém se glorie. Que você tome este passo esta noite. Que você venha buscar a salvação da sua alma. Mas lembre-se, você deixando os dias passarem, você está se distanciando cada vez mais de Deus. E se distanciando de Deus, meu amigo, nesta vida, vai estar também distante de Deus na eternidade. Haverá um grande abismo entre você e Deus. Mas não há necessidade para isso. Porque alguém na cruz já preparou a salvação. E está disponível para você. Alguém na cruz a sós tratou como a justiça de Deus o assunto do nosso pecado. O que você precisa fazer esta noite é receber Ele como seu Salvador da sua alma. Que Deus abençoe a sua palavra e você venha aceitar Ele como Salvador. Vamos orar.